Deus. Permita-me fazer apenas uma breve recapitulação para você sobre aquilo que nós estamos estudando nos últimos domingos. Paulo desejava pregar o evangelho em Roma e ele via na igreja de Roma uma grande aliada para que ele pudesse ir à Espanha, iniciar uma quarta viagem missionária. Esse era o plano do apóstolo. Mas Paulo sabia que havia uma grande desconfiança em Roma acerca dele por conta de boatos que haviam sido levantados. Muitas pessoas diziam que Paulo só queria tirar vantagem das igrejas, que Paulo não era um apóstolo, ele era um 13º apóstolo que, na verdade, usurpou o título para conseguir alguma vantagem das igrejas. Paulo pregava contra a lei de Moisés, Paulo era contra o judaísmo e por aí vai. Todos esses boatos foram levantados acerca de Paulo na cidade de Roma. Não apenas em Roma, mas como Paulo queria o apoio da igreja, ele escreve uma carta para essa igreja. Ele se apresenta, ele diz que ele era apóstolo sim, mas não por vontade dos homens, mas porque ele foi chamado por Deus. Ele apresenta o seu evangelho, qual era o evangelho que ele pregava. Ele mostra de maneira muito sucinta, no capítulo 1, como era todo o arcabouço do evangelho que Paulo pregava. Ele vai apresentando cada ponto, e ele vai culminar nos versículos 16 e 17, dizendo que não tinha vergonha do evangelho, porque havia algumas pessoas que pensavam que Paulo tinha ido em todas as cidades, em muitas regiões, mas ele não ia a Roma porque ele estava amedrontado ou com vergonha de pregar o evangelho em Roma, porque em Roma, na cidade de Roma, era muito complicado ser um cristão. Cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo motivo de zombaria por parte dos romanos por conta da sua crença. Crer num Deus, alguém que se diz Deus e foi pregado numa cruz, isso é loucura. Então muitas pessoas estavam abandonando a fé cristã porque não aguentavam a pressão. E alguns estavam pensando que Paulo não havia ido a Roma justamente porque ele tinha vergonha. Aí ele vai dizer no versículo 16 e 17 do capítulo 1, não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nos versículos 18 a 32 do capítulo 1, Paulo agora vai mostrar que os gentios precisam desse evangelho, precisam dessa graça, porque eles estão perdidos. Eles estão completamente perdidos, eles são inexcusáveis. Paulo usa essa palavra que significa indesculpáveis diante de Deus, porque eles receberam a revelação de Deus através da natureza. Mas eles rejeitaram a revelação de Deus e, ao invés de adorarem o Deus único e verdadeiro, começaram a transformar a glória desse Deus único e verdadeiro em imagens de homens, de quadrúpedes, de répteis. Preferiram adorar a criatura do que o Criador. Por conta disso, Deus os entregou às suas próprias paixões. E eles então descambam para a imoralidade, para a perversidade e toda sorte de sentimentos nefastos que era contrária à vontade de Deus. Então, dos versículos 18 a 32, Paulo diz que os gentios estão perdidos. Nesse ínterim, ele tinha a aprovação dos judeus, porque os judeus também viam a humanidade, todo o restante da humanidade, como pessoas perdidas. E se essas pessoas não se transformassem em judeus, elas não podiam ser salvas. Os judaizantes defendiam isso. Paulo teve muito trabalho com os judaizantes, porque eles defendiam que, para você ser salvo, para você ir ao céu, você precisa se tornar um judeu e obedecer todas as prescrições da lei. Aí Paulo lança mão, agora no capítulo 2, ele lança mão de um recurso muito utilizado pelos filósofos daquele tempo, chamado diatribe. Ele idealiza um personagem imaginário que representava o povo judeu, e ele começa a
atacar esse personagem imaginário com as verdades centrais do Evangelho. Ele começa a proferir discursos severos. Era assim que os filósofos faziam, quando eles queriam apresentar verdades, eles idealizavam um personagem e começavam a discursar para esse personagem imaginário. Então, até o versículo 16, Paulo está lançando mão desse recurso, chamado de diatribe. Ele está dizendo para o judeu o seguinte: você também é inexcusável, judeu, porque você fica o tempo todo agarrado nas suas tradições, você fica olhando para os gentios e considerando os gentios perdidos, mas você também não percebe que você está perdido. Você acha que está entesourando para você méritos para o juízo, mas você está entesourando para você ira e julgamento de Deus. Porque você é pior do que o gentio. Porque o gentio peca sem a lei, mas você peca com a lei. Então Paulo, ele está atacando agora os judeus. E aqui, no capítulo 2, versículos 17 a 29, Paulo vai deixar de lado a diatribe, e agora ele vai falar olho no olho, diretamente. Ele vai dizer agora diretamente para os judeus. Veja só o que ele diz no versículo de número 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu. Os judeus, eles se vangloriavam de fazer parte do povo escolhido. Por isso eles amavam serem chamados de judeus. Eles se agarravam muito nisso. Toda vez que alguém dizia judeu, ele se lembrava que fazia parte do povo escolhido. Eles se orgulhavam de ter um nome judeu. Aí Paulo diz: tu, que porventura tens sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. O judeu era tudo isso. O judeu, ele se achava o seguinte: eu tenho muito para ensinar, mas ninguém tem algo para me ensinar. Eu tenho muito para ensinar e nada para aprender. Você, gentio, você não tem nada para me ensinar, mas eu tenho tudo para ensinar você. Então o judeu, ele se ufanava disso. Ele se achava professor, ele dizia que ele era um instrutor de crianças. Instrutor de crianças aqui não são crianças literais, mas era assim que os judeus consideravam os gentios, crianças que não haviam atingido a maturidade. Eles só atingiriam a maturidade quando eles se tornassem um prosélito. O que é um prosélito? Era um não-judeu se convertendo ao judaísmo e se tornando judeu. Quando isso acontecia, ele era aceito na sinagoga e era realmente contado como um judeu. E a partir dali começava uma tradição, uma nova tradição na família daquele que se converteu. Então os judeus trabalhavam intensamente no proselitismo. Eles eram proselitistas, ou seja, eles gostavam de trazer as pessoas para a sua religião, porque eles diziam: temos muito para ensinar para vocês, nós temos uma lei, nós temos um compêndio de regras e normas que, se praticadas, podem colocar vocês numa situação favorável diante de Deus. Então Paulo está falando para esse povo agora. Paulo não tinha medo de polêmica. Você acha que Paulo tinha medo de polêmica? Lá no capítulo 3, que nós vamos estudar domingo que vem, a partir do versículo 1, ele já vai começar a responder algumas possíveis objeções, porque ele sabia que os judeus viriam com tudo para cima dele. Quando essa carta chegasse em Roma e os romanos começassem a ler essa carta na igreja, obviamente que os judeus da cidade de Roma tomariam conhecimento dos ataques diretos que Paulo estava infringindo contra eles. E eles se levantariam contra Paulo, viriam com tudo. Então Paulo já antecipa algumas respostas no capítulo 3, de 1 a 8, que é o que nós vamos ver semana que vem. Então Paulo, ele não tinha medo de polêmica, ele não tinha medo de debater, ele não tinha medo do olho no olho. Eu fiquei pensando, será que nós, muitas vezes, deixamos de pregar o Evangelho? Porque nós não pregamos, irmãos, vamos falar a verdade, não pregamos o Evangelho como deveríamos pregar. E muitas vezes eu fico pensando se não é medo. Medo do debate,
medo do olho no olho, medo da afronta, medo do confronto. Às vezes nós temos medo de pregar para um parente, porque sabe-se lá se ele vai virar a cara para mim e não vai mais querer conversar comigo. Não vou pregar para aquele grupo de amigos não, porque se eu pregar para eles, pode ser que eles não queiram mais ser meus amigos. E aí a gente vai deixando para depois, a gente vai se calando, a gente vai deixando a pessoa permanecer no erro, porque muitas vezes nós temos medo de confrontar as pessoas. Paulo não. Aqui ele começa, você que tem por sobrenome judeu. Agora ele deixa a diatribe de lado. Você que te glorias na lei, você que fica aí dizendo que tem muito para ensinar, que se acha um professor, você que fica o tempo inteiro conduzindo pessoas ao judaísmo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está apontando o dedo, e agora ele vai na ferida. Veja só o que Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 21. Ele diz assim, tu, pois, que ensinas a outro, olha que coisa, irmãos, não te ensinas a ti mesmo. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas, olha só, que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Paulo está indo direto no ponto, sem rodeios. E ele está dizendo, vocês são hipócritas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês são hipócritas. Vocês vivem dizendo, não furte, mas vocês ficam furtando o tempo todo. E o furto de Israel é pior, porque é um furto que ninguém vê. Porque o tempo inteiro eles estavam furtando, roubando de Deus alguma coisa, roubando de Deus a glória. Eles idolatravam, eles tinham vários deuses, eles cometiam adultério o tempo todo. Talvez um judeu não era aquele que cometia adultério físico, mas ele cometia o pior adultério que existe, que é o adultério espiritual, quando eu deixo de adorar o meu Deus, o meu rei, e eu me prostro diante de outros deuses e ídolos no meu coração. É o pior adultério que existe. Quando você deixa de dar a Deus a glória que é dele, e você rouba essa glória de Deus, e pega essa glória para você. É isso que o judeu fazia. Entende? O judeu, o tempo inteiro, ele estava dizendo, você não deve furtar, mas eles furtavam. Lembra aquela oração, quando Jesus conta da oração do fariseu e do publicano? Eles estavam no templo, e aí o fariseu diz assim, graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, porque jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. O que ele estava fazendo? Ele estava chamando a glória para si, roubando a glória de Deus. Ele estava simplesmente furtando a glória de Deus e trazendo a glória para si. Ou seja, eu sou o melhor, eu sou o maior. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, falando dos judeus, Jesus diz o seguinte, olha só, falando dos judeus, Jesus diz assim, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Em verdade vos digo que já recebestes a sua recompensa. Quem é que fazia isso? O judeu. Veja só o texto que eu quero mostrar para você agora, Mateus 23, de 2 a 8. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam, olha o que o judeu faz, atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.
Olha que interessante, Jesus aqui está mostrando quem são os fariseus. Os judeus eram assim. Os judeus o tempo todo viviam dizendo, é pecado furtar. Mas eles furtavam a glória de Deus para si o tempo todo. É pecado adulterar. Mas o tempo todo eles se curvavam diante de outros deuses. No Antigo Testamento, o adultério espiritual de Israel, o adultério do qual Israel era acusado no Antigo Testamento, é a questão da idolatria. E eles idolatravam, não ídolos reais, não ídolos confeccionados pelos homens, não. Embora muitas vezes eles recebiam o ouro derretido desses ídolos, esses ídolos eram derretidos e eles aceitavam o ouro desses ídolos, mas eles tinham outros ídolos. Qual era o ídolo do judeu? Ele mesmo, a religião, o sábado, a lei, o seu nome, a sua história, a tradição, o fato de dizer que era filho de Abraão, tudo isso era um ídolo para o judeu. O judeu se curvava diante disso, e quando ele se curvava diante desses ídolos mudos, esses ídolos silenciosos que estavam presentes no coração, eles estavam adulterando do mesmo jeito, e pior, conscientes, porque eles conheciam a lei, e eles conheciam a história de Israel, e sabiam de que Deus havia advertido Israel várias vezes por conta da sua idolatria, do seu adultério espiritual. Então Paulo aqui está simplesmente mostrando quem era o judeu para o próprio judeu. Ele diz assim, veja só, versículo 24, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Onde é que está isso? Isaías, capítulo, veja só, 52, versículo 5. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. É interessante que o judeu, ele era tão falso, tão hipócrita na sua religião, que as pessoas que conviviam com os judeus sabiam disso e blasfemavam do nome do Deus de Israel. Irmãos, isso é extremamente perigoso para nós. Nós precisamos viver para a glória de Deus, a igreja tem que viver para a glória de Deus. Quando um membro da igreja escandaliza o reino de Deus e faz o mundo zombar do nome do Senhor, essa pessoa está debaixo do juízo de Deus. Eu tenho que fazer com que as pessoas glorifiquem o Deus da igreja e não zombem dele. Olha a responsabilidade que paira sobre nós, de estarmos em determinados locais glorificando a Deus, e se um determinado local não glorifica a Deus, eu não vou estar lá. Por quê? Porque se eu estiver naquele local, o nome de Deus vai ser vituperado, vai ser zombado, e Deus vai cobrar isso de mim. Era o que acontecia com o judeu. Ele era tão moralista, tão cheio de si mesmo, tão sábio, vivia dando lição de moral nos outros, mas todo mundo sabia quem era um judeu. Era uma pessoa desonesta, era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa vaidosa. E sabe o que acontecia? Eles o tempo todo ouviam zombarias. O Deus de Israel era zombado, era depreciado, por causa da postura dos judeus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Judeus, vocês estão escandalizando o nome do Deus de Israel através das atitudes de vocês. Aí, no versículo 25, Paulo fala do calcanhar de Aquiles dos judeus. Na verdade, o judeu tinha dois pontos fracos. Qual era o primeiro? A lei. Ele se ufanava da lei. Ele dizia, sou guardador da lei, embora a lei de Moisés, ela é impossível de ser cumprida. E quem pensa que a lei de Moisés são apenas 10 mandamentos, está enganado. Na verdade, são 613. 613. E Tiago 2,10 ainda dá a dica. Se alguém quiser guardar toda a lei e escorregar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os outros. Na matemática de Deus, 613 menos 1 não é 612, é 0. Ou você cumpre a lei, ou você reconhece que não consegue cumprir e apela para um Salvador que é Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. E cumpriu. Jesus foi obediente a todos os preceitos da lei, por mim e por você.
porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Gálatas 3,10, Paulo vai dizer para os Gálatas: maldito aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para cumprir. Quem não obedece à lei de Deus é maldito. Por isso Cristo, ele se tornou maldição por nós, porque ele assumiu a maldição que era minha e sua. Mas o judeu não, o judeu dizia: eu cumpro a lei, eu cumpro os preceitos da lei. Então a lei era um ponto fraco para o judeu, e o outro ponto fraco era a circuncisão. O judeu tinha um sinal no corpo, qual era? A circuncisão. Aos 8 dias de nascido, o menino judeu tinha que ser circuncidado. E outra coisa, a lei era quebrada para que a circuncisão fosse praticada. Se a circuncisão caísse num dia de sábado, o sábado era quebrado para que o menino pudesse ser circuncidado. Isso mostra que a circuncisão ela era superior ao sábado. Aí Paulo vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês que estão aí se apegando na circuncisão, versículo 23, a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Se você observar mesmo, o judeu achava que observava. Paulo está dizendo não, porque lá em Gálatas Paulo disse uma coisa muito interessante. A lei serviu de quê? Aio. O que é aio? Aio é um condutor de crianças. A lei nos pegou e nos levou para quem? Para Cristo. Para que nós possamos ter um Salvador, alguém que nos justifique. Então Paulo está dizendo, a circuncisão é válida se porventura tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Você se torna como um gentio. Paulo vai chamar aqui os gentios de incircuncisão. E ele vai dizer no versículo 26, olha só, agora ele fala dos gentios. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, os gentios, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão deles não será reputada como circuncisão? Paulo está construindo aqui uma ideia que ele vai bater o martelo lá no versículo 29. Ele está dizendo, vocês estão enganados. Vocês ficam aí se apegando à circuncisão, mas não cumprem a lei. E aqueles que não cumprem a lei, os incircuncisos, estão, na verdade, sendo circuncidados. São os verdadeiros circuncisos, porque eles estão guardando preceitos da lei e vocês não. E aí Paulo continua, versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Não tem jeito, judeu. Tudo está contra você, Paulo está dizendo. Você circuncida a carne, mas não circuncida o coração. Você transgride a lei. E aqueles que não são circuncidados estão guardando a lei melhor do que vocês. Aí ele continua, porque não é judeu, olha só, versículo 28, não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Aí o grande final, versículo 29, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para os judeus e está dizendo aqui para nós, igreja de Jesus do século 21? Reveja sua religião. É isso que ele está dizendo. Porque muitas vezes nós corremos o risco de ser como os judeus. Nós baseamos a nossa religião naquilo que nós fazemos e não naquilo que sentimos. A verdadeira religião, ela não é apenas exterior. A verdadeira religião é interior. É dentro do coração. Por isso Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer de maneira bem enfática, porque não é judeu o que o é no exterior, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Vamos parafrasear? Vocês me permitem parafrasear aqui? Ao invés de colocar a palavra judeu, eu vou colocar cristão. Pois não é cristão o que o é exteriormente.
nem é circuncisão ao que é exteriormente na carne, mas é cristão o que o é no interior. A verdadeira fé é a do interior, é a do coração, é aquela que reflete em cada área de sua vida. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Por isso, a aplicação nossa nessa manhã é essa: reveja sua religião. Porque senão nós estamos aqui dizendo para Paulo: é isso aí, Paulo, que puxão de orelha bem dado, hein, Paulo? Aí falta pouco Paulo olhar para nós e dizer assim: mas vocês também são inexcusáveis. Imagina Paulo olhando para a primeira igreja batista em Pará de Minas e dizendo assim: vocês também são inexcusáveis diante de Deus. Gente, sobra para todo mundo. Essa é a verdade. É por isso que eu preciso rever a minha fé, rever a minha religião, porque senão eu corro o risco de me tornar um praticante de obras mortas, sem vida no coração. A minha fé, a minha religião, ela não pode acontecer só no domingo pela manhã, domingo à noite e na quarta-feira. Eu dou graças a Deus, porque nossos cultos têm sido muito frequentados. Louvado seja Deus pelos novos irmãos que estão chegando, mas nós precisamos nos aperceber de um perigo. Muitas vezes nós condicionamos a nossa fé em Cristo ao ir na igreja, ao dar um dízimo, ao dar uma oferta, ao cantar uma música. Augustus Nicodemos, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: tem havido muitos gemidos, muitos suspiros, muitas mãos ao alto, muitas lágrimas no rosto, mas não tem havido arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, confissão de pecado. Uma coisa não existe sem a outra. O que você é exteriormente precisa ser um reflexo do que você é interiormente. Quando você realmente entende que a verdadeira religião acontece dentro de você, nas suas atitudes, na maneira como você fala, na maneira como você dá uma resposta, na maneira... Eu vou te dizer agora e você vai dizer, realmente, pastor, na maneira como você dirige. Porque às vezes nós temos que ser crente no trânsito, temos que não temos. É aquela cortada que você ganha, é aquela buzinada que você recebe, é aquela pessoa que passa do seu lado, não dá seta, e aí o seu coração enche de quê? De indignação, e te dá vontade de proferir uma palavra que costumeiramente você não fala. É nessa hora que eu mostro a minha religião, sabia? Deus te abençoe, querido. Por dentro só Deus sabe. Tem que ser aqui dentro. Eu não vejo vantagem, me permita dizer uma coisa para você, eu não vejo vantagem em não fazer, eu vejo vantagem em não sentir vontade de fazer. Você ser dominado pelo Espírito de Deus, a ponto de você não ter nenhum resquício de indignação no seu coração. O tempo todo nós estamos tendo a oportunidade de manifestar a nossa religião. Na maneira como tratamos nossos filhos, na forma como lidamos com a questão financeira na nossa vida, na maneira como nos comportamos em relação aos nossos vizinhos, na maneira como você lida com as pressões da vida, tudo isso precisa estar diretamente influenciado pela sua religião. Não é só aqui dentro é fácil, aqui dentro está cheio de lâmpadas brilhando, ninguém sente falta de um pontinho escuro, porque cada canto dessa igreja é iluminado pela presença do irmão aqui. Mas escute uma coisa, meu irmão, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, e o mundo lá fora precisa de lâmpadas que brilhem. E nós, muitas vezes, estamos lá fora cheios de religiosidade, mas somos lâmpadas que ficam piscando o tempo todo. Lembra aquela lâmpadazinha que estava aqui? Tinha uma lâmpadazinha piscando aqui há uns dias atrás. Estava incomodando, não estava? Aquela lâmpadazinha piscando. Uma lâmpada que fica piscando, irmãos, incomoda porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para brilhar. Então a nossa religião, irmãos, ela não pode ser baseada no fato de que você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse,
ou simplesmente porque você conhece todos os hinos do cantor cristão, ou simplesmente porque você é um crente assíduo, o primeiro a chegar e o último a sair, glória a Deus por isso, amém. Mas não é só isso. Não adianta você dar um envelope rechonchudo no gasofilácio e você dar ali uma oferta volumosa, se o seu coração está fechado para as principais áreas da nossa fé. É aqui dentro. Por isso que esse texto de Romanos, capítulo 2, 17 a 29, me chamou a responsabilidade. Reveja a sua religião. Ela está presente onde? Naquilo que você faz ou naquilo que você sente? Nós temos sentido compaixão pelas almas? Nós temos sido misericordiosos, porque o cristianismo, irmão meu, é a religião do sentimento. Você tem tido compaixão pelas almas perdidas? Você tem olhado para as pessoas que estão indo para o inferno e tem orado por elas porque isso te incomoda? Será que nós temos realmente, irmãos, chorado por aqueles que estão se perdendo? Irmãos, não estamos. O nosso coração, infelizmente, está petrificado, sabe pelo quê? Pela religiosidade. Precisamos ser menos religiosos e mais discípulos. Menos religiosos e mais cristãos. Precisamos nas nossas orações falar com o Senhor: Senhor, tira a pedra do meu coração. Tira a insensibilidade do meu coração. Coloque no meu coração, regue o meu coração com a água do teu amor e da tua misericórdia, para que eu possa ser mais sensível às necessidades das pessoas, porque quando isso acontece, isso vai refletir diretamente no exterior. Cada atitude que eu tomar na minha vida é um reflexo daquilo que eu estou sentindo. Quando você sente compaixão pelas almas, a sua oferta missionária é maior, irmão. E você sabe que essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja comprometida com missões. Você sabe disso. Você sabe que nós temos muita responsabilidade com isso. O tempo todo nós estamos enviando valores para as juntas de missões, para que o evangelho possa pregar. Lembra disso? Ou você está no poço, ou você segura a corda. Então, quando você olha para o envelope, a oferta que você coloca no seu envelope para missões é um reflexo do que na sua vida? É um reflexo de uma religião que te obriga, de uma religião que te diz que você tem que ofertar, ou é o reflexo de um coração que diz: ame as pessoas que estão se perdendo? Quando há amor no nosso coração, as coisas fluem naturalmente. Entende? Tudo é um reflexo do meu coração. Então não adianta você estar cheio de religiosidade como o judeu estava. Paulo está dizendo: você precisa de Cristo, precisa se arrepender, precisa da graça de Jesus, assim como o gentio também. Você está com uma falsa confiança, e nós lemos e relemos esse capítulo, mas esse capítulo está falando para nós diretamente. Reveja a sua religião, reveja a sua fé, reveja seus conceitos acerca de Cristo. Peça a Deus para impregnar seu coração com um sentimento real de amor, compaixão, misericórdia, um coração quebrantado pelo Senhor, e nós cantamos aqui, e foi providencial a música. Eu quero, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me com um espírito inabalável. Nós precisamos pedir a Deus corações quebrantados, corações impregnados de amor, porque isso tem sido escasso na nossa vida. E o reflexo disso, qual é o reflexo disso? O reflexo disso você vê como? Você vê na maneira como você trata as coisas de Deus, você vê na maneira como você trata a sua vida de oração, você vê na maneira como você trata a sua vida financeira. Tudo é um reflexo do que está dentro de você. Jesus diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então eu aprendo nessa manhã, encerrando o capítulo 2, agora Paulo diretamente falando para o judeu. Ele está dizendo: vocês estão confiando na lei, vocês dizem que são cumpridores da lei,
Vocês dizem que estão aqui para ensinar os outros, para conduzirem os outros, vocês se acham mestres, vocês se acham professores, vocês guardam a circuncisão, é tudo exterior. O verdadeiro judeu não é o do exterior, mas é o do interior. O verdadeiro cristão não é apenas aquele que nós vemos, mas é aquele cujas ações aparecem mais do que a própria pessoa. O verdadeiro cristão é aquele que você vê mais a obra dele do que ele. Tem um versículo de Tiago que eu quero ler para você. Olha só. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago sabia muito bem o que ele estava dizendo. Tiago era irmão de Jesus, e ele era um judeu, e ele sabia da questão da lei, e ele vai dizer, a verdadeira religião não é isso. A verdadeira religião não é continuar se apoiando na lei. A verdadeira religião não é um rito da circuncisão. A verdadeira religião é sentimento. Essa é a verdadeira religião. Qual é a sua religião? Qual tem sido a nossa religião? Repito, eu estou muito feliz de ver a igreja crescer, a igreja amadurecer. Louvado seja Deus por isso. Mas nós não podemos perder de vista. Por quê? Por que eu tenho feito isso? Por que eu tenho feito aquilo? Por que eu vou lá na frente ofertar? Por que eu estou na igreja domingo de manhã? Por que eu estou à noite? Por que eu estou na quarta? Por que eu estou de joelhos? Por que eu estou lendo a Bíblia? Porque nós corremos perigo o tempo todo. E Satanás é mestre em enganar. Satanás pode produzir no coração daquele que está longe de Deus sentimentos falsos. Existe um falso cristianismo rondando o mundo, e quantos estão caindo nele? É um cristianismo repleto de regras e normas e feições e coisas maravilhosas e espetaculosas, mas totalmente desprovido de sentimento. Religião é sentimento, irmão. Vamos fazer para Deus, vamos fazer muito mais do que estamos fazendo, mas vamos fazer por amor. Vamos amar o Senhor. Vamos pedir, Senhor, coloque amor no meu coração. Não me deixe ser apenas um religioso. Eu estou aqui, Senhor, revendo a minha religião, e eu percebo que eu me acostumei, porque nós podemos correr esse risco de nos acostumar. A nossa religião pode se tornar mecânica. Eu me acostumo a ir na igreja, eu me acostumo a orar, eu me acostumo a ler a Bíblia, eu me acostumo a isso, eu me acostumo àquilo, e eu vou levando desse jeito. Religião, irmãos, não pode ser isso. Era o judeu era mecânico. O judeu ia na sinagoga todo sábado, o judeu lia a Torá, o judeu ia nas festas de Israel, o judeu fazia isso, o judeu fazia aquilo. Transformou-se em algo mecânico, e Paulo está batendo de frente por causa disso. Cuidado com a sua religião, judeu. Arrependa-se. Faça isso interiormente. Volte-se para dentro de si mesmo. Reveja a sua religião. E Paulo está nos puxando a orelha nessa manhã. Reveja a sua religião, meu irmão. Eu também preciso rever a minha, porque não pode haver religião sem sentimento. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Vamos orar? Nós te agradecemos, Pai Santo, porque a cada reunião o Senhor tem nos mostrado verdades maravilhosas. Rendemos graças ao Senhor. Não nos poupes, mostre-nos toda a tua verdade, mesmo que isso nos machuque, para que nós possamos realmente ser corrigidos por ti. O Senhor conhece a nossa religião. Nós muitas vezes não, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe quais são os fatores motivacionais que estão dentro do nosso coração. E se porventura não está de acordo com a tua palavra, corrija, Senhor. Corrija, meu Deus. Porque não queremos ser meros religiosos. Queremos ser discípulos. Queremos ser filhos. Queremos ser crentes verdadeiros. Queremos estar com o nosso coração quebrantado, orando, chorando,
pelas almas que se perdem. Queremos ofertar, queremos pregar o Evangelho, não porque a tua palavra diz que precisamos fazer, mas porque estamos sentindo desejo de fazer. Corrija o que estiver errado em nós, Senhor. Corrija o que estiver errado em nós. Nós agradecemos por essa poderosa palavra. Em nome de Jesus. Ao Senhor toda a glória. Amém?